Quer saber o que acontece no nascimento? Como auxiliar o neonato imediatamente após o parto? Como manejar o umbigo? O que fazer com a ingestão de colostro? E como auxiliar na eliminação de mecônio? Então, vamos lá! Primeiro, o que é neonatologia? Tu não chega muito perto, senão vai assustar. É o estudo do neonato ou do recém-nascido. O nascimento é um processo de transição, onde o neonato terá que adaptar-se às condições de vida extrauterina. Todos os sistemas orgânicos estão envolvidos nesse processo. A partir de agora, cabe ao neonato o controle de trocas gasosas, eliminação de excrementos, controle da temperatura, controle do fluxo sanguíneo e alimentação, e por aí vai. Todo esse processo de transição é fisiológico e também influenciado pelo que aconteceu durante a gestação e no parto. Ou seja, uma alta mortalidade neonatal está relacionada a alterações durante gestação ou durante o parto. Temos como exemplo ocorrência de placentite durante a gestação ou distocia durante o parto. Vale ressaltar que a maioria dos sistemas orgânicos e atividade metabólica estão em fase de adaptação. A alteração em um dos sistemas influencia negativamente e pode resultar alteração em outros sistemas. Agora, falaremos um pouco sobre a adaptação da respiração e da temperatura. A respiração inicia de forma espontânea em até mais ou menos 1 minuto após a expulsão fetal. A respiração é estimulada pela oclusão do fluxo do cordão umbilical, que resulta em redução de oxigênio e consequente aumento de gás carbônico. No parto distóxico, o feto pode iniciar a respiração ainda dentro do útero, sendo isso um grave problema que pode resultar em aspiração de conteúdo para dentro dos pulmões e, consequentemente, ocorrência de pneumonia. O primeiro movimento respiratório é uma inspiração profunda. Isso é necessário para forçar o ar para dentro dos pulmões pela primeira vez. A secreção de agente surfactante pelos pneumócitos do tipo 2 é determinante para estabilização alveolar durante a expansão pulmonar. Como consequência dessa expansão pulmonar, ocorre um aumento súbito do fluxo sanguíneo local, resultando em fechamento do ducto arterioso e também do forâmen oval. O ducto venoso fecha algumas horinhas depois. As trocas gasosas, que eram realizadas pela placenta, agora são realizadas a nível pulmonar. Para auxiliar o neonato, as vias aéreas devem ficar livres de muco. Isso pode ser realizado com massagem dos dedos sob as narinas ou com um sistema apropriado de sucção. Esfregar o tórax com uma toalha auxilia o início de movimentos respiratórios, além de estimular a circulação local. Em partos distóxicos, pode ser necessário o uso de oxigênio por via nasal ou traqueal. Imediatamente após o parto, o neonato apresenta uma acidose respiratória e metabólica, sendo que isso é corrigido por adaptação dos sistemas em aproximadamente 48 horas. A não resolução da acidose pode resultar em efeito negativo sobre a função cardíaca e respiratória. Aparentemente, o neonato fica letárgico, além de redução nos reflexos, principalmente no reflexo de sucção. Hidratação parenteral é uma das formas de auxiliar no controle dessa acidose. Em relação à temperatura, o neonato terá que adaptar-se à temperatura externa, que geralmente é inferior à intrauterina. A termorregulação depende de produzir calor e evitar perda de calor.
A temperatura é regulada pela atividade metabólica, que aumenta consideravelmente após o nascimento. Este aumento depende de substrato, que no neonato é principalmente a gordura marrom, que libera energia na forma de calor. Para auxiliar o neonato a armazenar gordura marrom durante o período intrauterino, a mãe deve ser alimentada adequadamente e manter um bom score corporal durante a gestação. Já para evitar a perda de calor, o ideal é que a temperatura externa seja próxima da corporal. Além disso, os pelos molhados por líquido do parto precisam secar o mais rápido possível. Os pelos podem ser secos com auxílio de toalha ou um secador de cabelo. Para auxiliar ainda mais esse neonato, podemos controlar a temperatura do local do parto. Em grandes, o local do parto deve ser protegido de vento, chuva e condições climáticas adversas. Em pequenos animais, é um pouquinho mais fácil de controlar. Nesse caso, a sala de parto pode ser controlada com ar-condicionado ou colocado bolsas ou garrafas PET com água quente bem próximo dos neonatos. Em ruminantes e equinos, a adaptação à temperatura externa demora poucas horas. Em suínos, em média até 24 horas, e em carnívoros é um pouco mais demorado. Pode demorar de 7 até 10 dias. Que bom que nessas espécies é mais fácil de controlar o ambiente, não é? É mesmo, é? Obrigada por assistir e até a próxima!